nós temos uma história que fala da união das ferramentas. A história de ferramentas que se encontravam numa marcenaria e entre as ferramentas havia algumas intrigas. Vamos ver então, eu vou ler aqui juntamente com vocês e você também vai poder enviar a sua opinião para obreiros@iurde.pt. Aconteceu uma vez numa carpintaria onde as ferramentas resolveram realizar uma assembleia. Elas tinham umas diferenças e queriam pôr tudo em pratos limpos. O martelo assumiu a presidência, entretanto ele foi notificado que teria que renunciar porque batia com muita força e fazia muito barulho. Por sua vez, o martelo pediu que fosse expulso daquela assembleia o parafuso, porque ele tinha que dar muitas voltas para que servisse para alguma coisa. O parafuso acatou a decisão, mas exigiu que a lixa também saísse, porque, segundo ele, a lixa era muito áspera e sempre causava muitos atritos. Mas a condição para a lixa sair era que também fosse expulso o metro, que ficava medindo a todos como se só ele fosse o perfeito. Nisso chegou o carpinteiro e, utilizando o martelo, o metro, a lixa e o parafuso, finalmente transformou aquela madeira bruta e rústica numa perfeita obra, um lindo móvel. Quando a carpintaria fechou e ficou completamente só e vazia, a assembleia então recomeçou. Foi então que o serrote pediu a palavra e disse a todos: Senhoras e senhores, para que ficou... vou ler de novo. Foi então que o serrote pediu a palavra e disse a todos: Senhoras e senhores, parece que ficou demonstrado aqui que todos nós temos defeitos. Entretanto, o carpinteiro, quando trabalha, utiliza-nos e faz dos nossos defeitos intensas e úteis qualidades. E é isso que nos faz valiosos. Assim temos que deixar de lado nossas indiferenças e devemos nos concentrar na união, pois juntos e sempre juntos ajudaremos ao carpinteiro em tantas outras grandes obras. A assembleia então concluiu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, que a lixa aparava as arestas e o metro era preciso e exato. Sentiram-se então uma equipa capaz e eficaz, e todos ficaram felizes e unidos. O que essa história tem a ver com obreiros e obreiras e todos nós que fazemos a obra de Deus? Veja, o martelo. Veja, o martelo foi considerado um defeito do martelo porque as outras ferramentas diziam que o martelo era muito duro. Fazia muito barulho. Fazia barulho e que batia forte, né? Esse bater forte significa... veja bem, não podemos ser duros como o martelo. Se tivermos que ser duros, sejamos na palavra. Sejamos na exortação, usando a palavra de Deus, mas não ser duro com as pessoas. Não podemos ser duros com as pessoas, não podemos bater forte como o martelo. E também, Cris, não podemos ser como a lixa, áspera. A lixa era muito áspera e às vezes há obreiros que são ásperos com as pessoas. Ser áspero é ser mal educado, né? Às vezes a pessoa chega na igreja a primeira vez, ou às vezes não é nem pela primeira vez, há obreiros que sequer cumprimentam. Agem dessa maneira, são ásperos e são duros. Duros, tal e qual o martelo, ásperos, tal e qual a lixa. Não podemos ser assim. Não, às vezes o obreiro e a obreira, nós até entendemos isso. Teve um dia difícil, muito difícil, e acaba trazendo para dentro da igreja, para na hora que ele vai trabalhar numa reunião, atender o povo, acaba trazendo esse peso, essa indisposição.
Só que se esquece que quando a gente decidiu servir a Deus, nós negamos as nossas vontades. A gente renuncia à nossa própria vontade. Eu costumava dizer que quando eu era obreira, os meus problemas ficavam na porta de entrada da igreja, na rua. Exato. Que ele, dali, da entrada, da porta para dentro, eu queria salvar vidas, eu queria dar o meu melhor. E se eu fosse estar preocupada com os meus problemas, eu não ia conseguir dar o meu melhor. Eu não conseguiria ajudar aquele povo. Então, muitas vezes, nós nos deparamos, sim, com obreiros que são duros e ásperos. Que são ásperos como a lixa. Batem forte como martelo, são duros como martelo e ásperos como a lixa. Veja que o parafuso ali, nessa história que lemos, o parafuso, a fama dele era aquele de dar voltas, né? Tem gente que é assim. Tem gente que, entre aspas, é muito malandra, quer dar a volta em toda a gente. Existem obreiros que também quer dar a volta a uma situação. E tem gente que, para dar volta a uma determinada situação, às vezes até chega a mentir. Então não tem que se dar volta, não tem que ser sincero, tem que ser honesto. E depois, além do martelo, além da lixa, além do parafuso, qual é a outra ferramenta mesmo? O serrote só veio no final, quando ele deu a palavra, né? Então veja que todas as ferramentas ali, cada uma na sua função. Na obra de Deus é assim. A discussão acabou quando o carpinteiro fez, o marceneiro, né, fez uso de todas as ferramentas e com ela fez um móvel lindíssimo. A obra de Deus é assim. Ele usa-nos a nós como ferramentas que somos em suas mãos para fazer uma obra maravilhosa em vidas rústicas, em vidas sem aparência, pessoas que chegam sofridas. Ele usa-nos a nós como ferramentas em suas mãos para fazer obra maravilhosa na vida de muitas pessoas. Você quer opinar sobre esse tema? Você quer opinar sobre essa história das ferramentas? obreiros@iurde.pt. Inclusive já temos aqui opiniões, eu vou ler a opinião do Álvaro. Faça como o Álvaro, escreva-nos também obreiros@iurde.pt. O Álvaro, ele diz o seguinte aqui no seu e-mail: infelizmente, eu já presenciei esta divisão entre nós obreiros e obreiras. Também existiu aquele que quis fazer-se o preferido do pastor, quando na verdade todos nós somos úteis na obra do nosso Deus, quer dizer, úteis na obra do nosso Deus. Demorou, mas este obreiro depois enxergou que todos nós juntos somos muito mais importantes. Álvaro Pinho faz uma crítica aí de um obreiro que tentou ser o preferido do pastor, mas depois ele enxergou que tal e qual as ferramentas úteis nas mãos do marceneiro, do carpinteiro, assim são todos os obreiros nas mãos de Deus. Temos mais opiniões também que chegam, obreiros@iurde.pt. O martelo não é melhor que o parafuso, que não é melhor que a lixa, que por sua vez não é melhor que o metro, nem melhor que o serrote. Todos são fundamentais na obra do carpinteiro. Da mesma forma, todos nós, obreiros e obreiras, somos fundamentais na obra de Deus. Deixemo-nos ser mais e mais usados pelo nosso carpinteiro, que é o Senhor Jesus. Paulina Moraes. Exatamente, aqui não importa se é o martelo, não importa se eu estou no grupo das visitas, se eu faço parte do grupo da Santa Ceia, se eu limpo o altar, se eu sou do grupo dos presídios, se eu faço parte do grupo de evangelização, não importa. Isso não nos faz ser melhores nem menos do que os outros na obra de Deus. Sendo que em cada função nós darmos o nosso melhor. E isso, aos olhos de Deus, é assim. Não são as funções, as responsabilidades que temos, mas da forma em como oferecemos a nossa vida naquele momento, naquele lugar. Exato. Faltava falar do metro, né? O metro, o defeito dele era medir toda a gente como se ele fosse só o perfeito, né? Tem gente que é assim, Cris. Tem gente que sempre, ela é igual o metro. Ela nos mede. Sabe aquela pessoa que olha dos pés à cabeça, da cabeça aos pés? Tem gente que nem sequer disfarça, né? Ela chega ao ponto de medir, olhar que tipo de calçado está calçando, que tipo de roupa está vestindo, que tipo de maquilhagem está usando. Isso é medir. Isso é muito feio. Existem obreiros, e principalmente obreiras, mulheres, são típicas em ser assim, me desculpe,
em medir as pessoas. Isso é muito feio. Na obra de Deus, nós temos que ser neutros, não tem que medir ninguém. O obreiro, a obreira, não tem que ficar medindo que roupa veste esse membro, que roupa deixou de vestir aquela outra membro. Não. Seja o metro no bom sentido, no sentido de ser preciso e exato, medir as palavras que vai falar. Antes de falar, meça as palavras que vai dizer para não magoar ninguém. Aí sim, o metro tem utilidade, tal e qual tem também as outras ferramentas, o parafuso, o serrote, qual é o outro? A lixa e o martelo, tá bom? Pense nisso, para mais comentários já sabe, obreiros@iurde.pt.